Existe um líquido que custa menos de $2 para fazer em casa, e quando ele toca a madeira velha, algo quase inacreditável acontece. Tábuas cinzentas queimadas pelo sol começam lentamente a recuperar a cor. Os veios reaparecem como se estivessem escondidos debaixo da superfície, e aquilo que parecia morto volta a parecer madeira nova outra vez. Não é tinta cobrindo defeitos, e também não é verniz brilhante que descasca. Depois de alguns meses, é uma mistura antiga que penetra profundamente nas fibras e começa a restaurar a madeira de dentro para fora. Quando essa mistura é aplicada em uma cerca velha em poucos minutos, a diferença já começa a aparecer. E quem olha de longe pensa que as tábuas foram trocadas. Um deck que parecia condenado depois de anos de chuva e sol, volta a ter aquele tom quente de madeira natural. Móveis antigos que estavam prontos para o lixo de repente parecem peças que poderiam estar em uma vitrine de loja. O curioso é que nada disso exige lixadeira, máquinas caras ou qualquer experiência profissional. Uma pessoa comum pode fazer tudo isso em casa com um pano, alguns minutos de trabalho e ingredientes que custam menos do que um café. Ainda assim, milhões de pessoas continuam acreditando que restaurar madeira é algo complicado que só profissionais conseguem fazer. E existe um motivo para isso. Durante décadas, proprietários de casas foram ensinados a acreditar que madeira velha precisa ser substituída ou restaurada com produtos caros. A indústria inteira foi construída em cima dessa ideia. Hoje, apenas o mercado de restauração e manutenção de madeira movimenta bilhões de dólares por ano, com empresas vendendo selantes vernizes e tratamentos que prometem devolver vida à madeira. Mas existe um detalhe que quase nunca aparece nos comerciais. O ingrediente principal por trás de muitos desses produtos já existia muito antes de qualquer laboratório moderno. Na verdade, ele já era usado por artesãos quando a eletricidade ainda era novidade em muitas cidades. Durante gerações, marceneiros sabiam exatamente como proteger e revitalizar madeira, usando uma mistura simples, algo tão comum nas oficinas que muitos nem se preocupavam em anotar a receita. Era conhecimento passado de pessoa para pessoa. Aprendizes observavam mestres trabalhando em pequenas oficinas cheias de cheiro de madeira fresca. Pais ensinavam filhos a cuidar de móveis e cercas usando métodos simples que funcionavam há séculos. Não havia rótulos sofisticados, não havia marcas famosas e muito menos campanhas de marketing dizendo que era impossível fazer aquilo sozinho. Mas em algum momento esse conhecimento começou a desaparecer. Não porque deixou de funcionar, e sim porque uma solução simples demais não cria um grande mercado. Se qualquer pessoa pudesse restaurar madeira em casa gastando poucos dólares, muitos serviços profissionais deixariam de existir. Uma solução barata que substitui um trabalho de centenas de dólares não é exatamente algo que a indústria tenha interesse em divulgar. E foi assim que uma técnica antiga começou lentamente a sumir das conversas. Hoje, a maioria das pessoas olha para um deck desgastado ou para um móvel antigo e imediatamente pensa em duas opções: pagar alguém para restaurar ou simplesmente substituir a madeira. O que quase ninguém imagina é que existe uma terceira opção. Uma opção tão simples que parece quase absurda quando você descobre. Para entender de onde vem essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. No século XIX, um inventor britânico chamado Frederick Walton percebeu algo curioso em sua oficina em Londres. Ele havia deixado uma lata de óleo de linhaça aberta durante a noite e, na manhã seguinte, uma película espessa havia se formado na superfície do líquido. Aquilo chamou sua atenção porque a camada era surpreendentemente resistente e flexível ao mesmo tempo. Walton percebeu que o óleo estava reagindo com o oxigênio do ar e criando uma espécie de proteção natural. Esse comportamento químico acabou levando ao desenvolvimento de materiais industriais importantes na época. Mas a verdade é que os artesãos já conheciam o poder desse óleo muito antes de qualquer experimento científico. O óleo de linhaça vem das sementes da planta de linho, uma das culturas agrícolas mais antigas da história humana. Civilizações antigas já utilizavam o linho para produzir tecidos e também para extrair um óleo dourado que tinha propriedades impressionantes.
Quando aplicado na madeira, esse óleo penetrava nas fibras e com o tempo endurecia, criando uma proteção natural contra a água, rachaduras e desgaste. Durante séculos, construtores de navios, carpinteiros e marceneiros confiaram nesse método para proteger madeira exposta ao clima. Portas de igrejas construídas centenas de anos atrás ainda existem hoje porque foram tratadas com esse tipo de óleo. Muitos móveis antigos sobreviveram gerações inteiras, justamente porque receberam esse cuidado simples. Então surge a pergunta que muda tudo. Se esse método funciona há tanto tempo, por que quase ninguém fala sobre ele hoje? A resposta começa a aparecer quando você observa o que aconteceu no século XX. Novos produtos sintéticos começaram a dominar o mercado. Vernizes industriais, resinas químicas e selantes modernos passaram a ocupar as prateleiras das lojas. Esses produtos eram rápidos de aplicar e criavam um ciclo constante de manutenção, algo extremamente lucrativo para fabricantes e prestadores de serviço. Pouco a pouco, o conhecimento antigo foi ficando para trás. E assim, chegamos ao ponto em que estamos hoje com milhões de pessoas acreditando que madeira envelhecida é um problema caro de resolver. Mas o que acontece quando aquela mistura antiga finalmente toca a superfície da madeira é algo que a maioria das pessoas nunca viu explicado. Porque a verdadeira transformação não acontece apenas na superfície. Ela começa dentro das fibras da madeira. Quando essa mistura toca a madeira, algo começa a acontecer que a maioria das pessoas nunca percebeu. Não é apenas uma mudança de cor na superfície. O que realmente acontece está acontecendo dentro das fibras da madeira em um nível que normalmente ninguém explica em vídeos de reforma doméstica. A madeira parece sólida quando você olha para ela, mas na verdade ela é cheia de pequenos canais microscópicos. Esses canais foram feitos pela própria árvore enquanto ela crescia, transportando água e nutrientes da raiz até as folhas. Mesmo depois que a madeira é cortada e transformada em tábuas ou móveis, essa estrutura interna continua lá. E é exatamente por isso que essa mistura funciona. Enquanto muitos produtos modernos ficam apenas na superfície, criando uma camada plástica, essa fórmula penetra nesses canais naturais e começa a preencher espaços que ficaram secos com o tempo. Madeira exposta ao sol, à chuva e ao vento durante anos perde lentamente seus óleos naturais. As fibras começam a secar, a cor desaparece e o material começa a parecer velho. Quando o óleo volta a entrar nessas fibras, a madeira reage quase como uma esponja. Ela absorve o líquido, recupera parte da umidade perdida e os veios naturais voltam a aparecer. Aquela aparência cinza que muitas pessoas acham que é sujeira ou tinta velha, na verdade é apenas o resultado da oxidação causada pelo sol e pelo ar. É por isso que o efeito parece tão dramático. Uma única aplicação pode fazer uma tábua parecer completamente diferente em poucos minutos. Muitas pessoas testam primeiro em uma pequena parte do deck ou da cerca e imediatamente percebem a diferença entre a área tratada e o resto da madeira. Mas aqui entra outra parte interessante dessa história. Se esse processo é tão simples e funciona tão bem, por que quase ninguém fala sobre ele quando o assunto é restauração de madeira? A resposta aparece quando você olha para o tamanho do mercado, que depende justamente do contrário. Somente nos Estados Unidos, milhões de casas possuem decks, cercas e estruturas de madeira externas. Manter tudo isso exige manutenção constante. Empresas especializadas cobram centenas ou até milhares de dólares por projetos que podem levar apenas alguns dias. Esse mercado existe porque a maioria das pessoas acredita que restaurar madeira exige ferramentas especiais, produtos caros e profissionais treinados. Mas imagine o que aconteceria se todos descobrissem que parte desse trabalho pode ser feito com uma mistura extremamente simples. Uma mistura feita com ingredientes baratos que qualquer pessoa encontra em uma loja de ferragens. De repente, aquele serviço de $900 para restaurar um deck começa a parecer desnecessário. Um móvel antigo que alguém pensava em jogar fora pode voltar a ter vida em poucos minutos. Uma cerca inteira pode parecer nova novamente sem precisar substituir nenhuma tábua. É exatamente esse tipo de descoberta que nunca aparece nas campanhas publicitárias.
Porque quando uma solução é barata, fácil e não pode ser patenteada, quase nenhuma empresa tem incentivo para promovê-la. Não existe marca exclusiva, não existe tecnologia secreta e não existe licença que garanta lucro constante. Existe apenas conhecimento simples. E conhecimento simples raramente gera bilhões. Enquanto isso, a maioria das pessoas continua procurando soluções caras, porque é isso que aparece primeiro nas buscas da internet, nos programas de televisão e nos anúncios de produtos para casa. O algoritmo mostra aquilo que tem marketing por trás, não necessariamente aquilo que funciona melhor. Assim, geração após geração, a ideia de que restaurar madeira é complicado continua se repetindo. Mas quem já viu essa transformação acontecendo na frente dos próprios olhos começa a perceber algo diferente. A madeira que parecia morta não estava realmente perdida. Ela apenas estava seca, oxidada e esquecida. Quando os olhos certos voltam a penetrar nas fibras, a madeira responde. A cor volta, o brilho natural reaparece e a superfície fica protegida novamente contra a umidade e desgaste. E tudo isso acontece sem criar aquela camada grossa que descasca depois de alguns anos, algo comum em muitos tratamentos sintéticos. Mas existe um detalhe importante que muita gente ignora. Essa mistura não funciona apenas por causa de um único ingrediente. Na verdade, o segredo está na combinação específica de 3 componentes que trabalham juntos para limpar, penetrar e proteger a madeira ao mesmo tempo. E quando esses 3 ingredientes se encontram na proporção certa, o resultado parece quase impossível para quem nunca viu antes. No próximo momento, você vai descobrir exatamente quais são esses 3 ingredientes e por que essa combinação simples consegue fazer algo que muitos produtos caros não conseguem. Porque quando você entende essa receita, olhar para a madeira velha nunca mais será a mesma coisa. Agora chegamos à parte que muita gente estava esperando desde o início desta história, porque depois de ouvir tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Se essa transformação realmente acontece, e se a madeira pode voltar à vida com algo tão simples, então qual é exatamente a mistura que provoca esse efeito tão impressionante? A resposta é surpreendentemente direta. Não existe laboratório secreto, não existe tecnologia industrial complicada e muito menos um produto raro difícil de encontrar. Na verdade, essa fórmula é composta por apenas 3 ingredientes comuns que podem ser encontrados em praticamente qualquer loja de ferragens. O primeiro ingrediente é o óleo de linhaça fervido, que durante séculos foi utilizado por marceneiros e construtores para proteger madeira contra o tempo. Esse óleo natural tem uma característica especial, porque quando entra nas fibras da madeira, começa lentamente a reagir com o oxigênio do ar e forma uma camada protetora dentro da própria estrutura da madeira. É justamente esse processo que devolve profundidade à cor e traz de volta aquele brilho natural que desaparece quando a madeira fica anos exposta ao sol e à chuva. Mas o óleo sozinho não resolve tudo. Quando usado puro, ele é espesso demais e demora muito para penetrar profundamente na madeira. Em alguns casos, pode levar semanas para secar completamente, e por isso os artesãos antigos descobriram que era necessário adicionar um segundo componente para melhorar a penetração e acelerar o processo. Esse segundo ingrediente é a terebintina. A terebintina é um solvente natural tradicionalmente extraído da resina de pinheiros e há muito tempo é utilizada em oficinas de pintura e marcenaria. Quando misturada ao óleo de linhaça, ela reduz a viscosidade do líquido e permite que a mistura penetre muito mais profundamente nas fibras da madeira, em vez de ficar acumulada apenas na superfície. Mas ainda existe um terceiro elemento essencial nessa combinação. Madeira envelhecida normalmente está coberta por uma camada cinza causada pela oxidação, resultado de anos de exposição ao sol, à chuva e ao ar. Essa camada impede que qualquer óleo penetre corretamente nas fibras, e é exatamente por isso que a mistura tradicional inclui também vinagre branco. O vinagre contém ácido acético, um ácido leve, que ajuda a dissolver essa camada oxidada e limpa a superfície da madeira, sem danificar as fibras saudáveis que estão por baixo. Enquanto o vinagre remove essa barreira,
o óleo e a terebintina conseguem penetrar profundamente na madeira e iniciar o processo de revitalização. Quando os três ingredientes são misturados em partes iguais, eles criam um líquido dourado levemente turvo que atua em várias etapas ao mesmo tempo. Primeiro limpa a superfície, depois abre caminho nas fibras e finalmente cria uma camada protetora dentro da própria madeira. E é exatamente por isso que essa receita simples raramente aparece em propagandas. Porque quando você entende como esses três ingredientes trabalham juntos, começa a perceber que muitos produtos caros vendidos para a restauração de madeira são apenas variações da mesma ideia básica, só que embaladas em garrafas diferentes e vendidas por um preço muito mais alto. E agora que você conhece a fórmula, surge a parte mais interessante de todas. Como exatamente aplicar essa mistura para transformar madeira velha em algo que parece novo outra vez. Agora que você conhece os três ingredientes, a próxima pergunta é a mais prática de todas. Como exatamente aplicar essa mistura para que a madeira realmente volte a parecer nova? A boa notícia é que o processo é muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Primeiro, prepare a mistura em partes iguais de óleo de linhaça fervido, terebintina e vinagre branco. Coloque tudo em um recipiente de vidro com tampa e agite por alguns segundos até que o líquido fique levemente turvo e com uma cor dourada. Essa mistura pode ser preparada em poucos minutos e uma pequena quantidade já é suficiente para tratar uma área relativamente grande de madeira. Antes de aplicar, basta limpar a superfície com uma escova seca ou um pano para remover poeira, teias de aranha ou sujeira solta. Não é necessário lixar, não é necessário usar máquinas e muito menos remover completamente o acabamento antigo. Na maioria dos casos, a própria mistura vai começar a dissolver a camada oxidada enquanto penetra nas fibras da madeira. Depois disso, mergulhe um pano de algodão limpo na mistura e comece a espalhar o líquido seguindo o sentido dos veios da madeira. Trabalhe em pequenas áreas por vez para que o líquido seja absorvido de maneira uniforme. Em poucos minutos já é possível perceber a mudança de cor enquanto a madeira começa a recuperar o tom natural. Deixe a madeira absorver o líquido por cerca de 10 a 15 minutos e depois passe um pano seco para remover qualquer excesso na superfície. Após cerca de 24 horas, uma segunda aplicação pode ser feita para aprofundar ainda mais a proteção e reforçar o acabamento. Esse segundo tratamento geralmente intensifica a cor e cria uma barreira mais durável contra a umidade e desgaste. Quando você faz esse teste em apenas uma tábua do deck ou em uma pequena parte da cerca, a diferença fica imediatamente visível. A madeira tratada parece mais escura, mais viva e com os veios naturais muito mais definidos. Muitas pessoas começam testando em um pequeno ponto e acabam tratando toda a superfície poucos minutos depois, simplesmente porque o resultado aparece rápido demais para ignorar. E é nesse momento que muita gente percebe algo curioso. A madeira que parecia completamente perdida nunca esteve realmente morta. Ela apenas estava seca, oxidada e sem os olhos que a protegiam originalmente. Quando esses olhos voltam a penetrar nas fibras, a madeira reage como se estivesse sendo revitalizada. Talvez seja exatamente por isso que esse conhecimento desapareceu lentamente das conversas ao longo do tempo. Não porque deixou de funcionar, mas porque soluções simples demais raramente recebem a mesma atenção que produtos caros promovidos pela indústria. Agora você conhece a mesma ideia que artesãos usaram durante gerações para cuidar da madeira. 3 ingredientes simples, alguns minutos de aplicação e um resultado que muitas pessoas acreditavam só ser possível com ferramentas caras ou serviços profissionais. Se esse conhecimento fez você olhar para a madeira velha de forma diferente, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal Segredos da Natureza. Cada inscrição ajuda a manter vivo esse tipo de conhecimento simples que muitas vezes desaparece quando as pessoas deixam de compartilhá-lo. Porque às vezes aquilo que parece velho ou perdido só está esperando alguém lembrar como cuidar da maneira certa.